Bom dia, professor Francisco José de Almeida, da disciplina Elemento de Máquinas 1. Eu vou apresentar para vocês um exemplo de verificação de engrenagem através do método de Lewis e Hertz. Bom, eu peguei os dados do nosso exemplo de dimensionamento geométrico. Então eu quero verificar, não dimensionar, eu vou apenas verificar o par de engrenagens retos, que transmite a potência do motor elétrico de 5 cavalos a 1.200 RPM, e uma máquina operatriz. Eu sei a relação de transmissão, sei o ângulo de pressão, sei o módulo, sei a largura da engrenagem, sei o raio do fundo do dente, sei o grau de recobrimento. Tudo isso foi calculado, foi definido no exemplo de dimensionamento geométrico. Boa qualidade de fabricação, também foi definido no exemplo de dimensionamento geométrico. Pião 14 dentes também, fabricado com aço beneficiado 42 cromo molibdênio 4, dureza Brinell 300 kg força por centímetro quadrado. E a coroa com 41 dentes, fabricado com aço carbono, nesse caso um aço carbono ST7011, dureza Brinell 208 kg por centímetro quadrado. E eu quero que esse par dure vida infinita, ou seja, 10 oitavas ciclos, já foi discutido em momentos anteriores. 10 oitavas ciclos para metal é considerado vida infinita, porque se não quebra em 10 oitavas ciclos de fadiga, não quebra nunca mais, porque atingiu o limite de fadiga. Nós vamos discutir isso mais no capítulo de eixos, como já foi falado. Muito bem, vamos resolver então o problema. São 4 verificações, são independentes entre si. Tensão de flexão no pé dentro do pinhão, vou usar a equação de Lewis modificada. Tensão de flexão no pé dentro da coroa, vou também usar a equação de Lewis modificada. Tensão de compressão no flanco do dente do pinhão, equação de Hertz modificada. E tensão de compressão no flanco do dente da coroa, equação de Hertz modificada. São 4 verificações, são independentes, tanto faz a ordem. Tem que fazer as 4 verificações mesmo. Então eu vou seguir a ordem na aula teórica, que é essa que está apresentada aí. Mas apenas para, didaticamente, não complicar o que não precisa, né? Já vimos essa ordem anteriormente, vamos ver a mesma ordem, não precisa complicar desnecessariamente. Muito bem, então tensão de flexão no pé dentro do pinhão, que é a equação de Lewis modificada. Bom, a engrenagem de dentes retos foi colocado no exemplo, né? No enunciado do exemplo está escrito que é dentes retos. Portanto, a equação da tensão de flexão no pinhão, índice 1, é a força majorada no pinhão, índice 1, vezes o fator de distribuição de tensão no pinhão, vezes o fator de concentração de tensão no pé do dente do pinhão, dividido pelo módulo, que é igual para P e coroa, não precisa colocar o índice, dividido pelo comprimento efetivo do dente do pinhão, LE1, dividido pelo fator de Lewis corrigido do pinhão, YC1, dividido pelo fator de velocidade do pinhão, CV1. E, calculando essa tensão de flexão, eu multiplico por um fator de aplicação K do pinhão, divido pelo fator de vida LF do pinhão. Isso tem que ser menor ou igual que a tensão admissível do material do pinhão. Tudo índice 1. Nós vamos ver que vários termos aí eu não preciso desse índice 1, mas vamos chegar lá. Bom, vamos começar. Força majorada, F estrela 1 do pinhão. Força majorada F estrela é gama FT. Gama, que é fator de sobrecarga, é função da aplicação. E eu tenho uma tabela que já foi apresentada na teoria, né? Baixa sobrecarga, média sobrecarga, alta sobrecarga. Para a máquina operatriz, podemos admitir que é média sobrecarga. Portanto, gama é de 1,25 a 1,35. E como eu tenho uma faixa, eu vou adotar qualquer número dentro dessa faixa. E como eu não tenho experiência no assunto, a primeira vez que a gente faz um exercício desse, não é isso? Todos nós, né? Tomara que eu já tenha feito antes, mas todos nós. Então, para não complicar, eu vou adotar bem no meio da faixa para não criar problema posterior. Então, entre 1,25 e 1,35 eu vou adotar 1,30, bem no meio. Muito bem. A força tangente é Ft no pinhão. A força é torque dividido pelo raio. O raio é diâmetro primitivo sobre 2. Já botei o 2 para cima. Como eu tenho a potência e a rotação, eu posso calcular o torque de entrada, o torque no eixo do pinhão, que é 71.620 potência por rotação. Essa conta dá 298 kg força vezes centímetro. Vezes centímetro. Torque é força vezes distância. Muito bem. E como eu tenho um módulo no número de dentes do pinhão, eu posso calcular o diâmetro primitivo do pinhão, que é o módulo vezes o número de dentes, que dá 42 milímetros. Portanto, eu posso calcular
a força tangencial, no pinhão. 2 vezes o torque dividido pelo diâmetro do pinhão. Eu vou passar o diâmetro do pinhão para centímetros, porque a força está em quilograma, o torque, desculpa, está em quilograma-força vezes centímetro também, para ter compatibilidade de unidades. E a força tangencial no pinhão é 142 kg-força. E, substituir finalmente, eu posso calcular a força majorada, F estrela, gama vezes Ft, que dá 185 kg-força. Essa é a força majorada no pinhão. Bom, continuando, o comprimento efetivo de contato do pinhão, temos a equação já apresentada. Raiz quadrada de 2Ft sobre μα, tudo do pinhão, vezes B, que é o comprimento do dente do pinhão. O comprimento do dente do pinhão é a largura da engrenagem vezes cosseno do ângulo beta. Beta não precisa escrever do pinhão, porque pinhão e coroa o mesmo ângulo, logicamente, senão os dentes não engrenam. Bom, só que nós temos dentes retos, beta igual a zero. Portanto, B1 igual a L1, 75 mm. Que o cosseno de zero é 1. Para pinhão de aço, consta de rigidez do material, Mi1 é 5 vezes 10 a quinta kg-força por milímetro. Essa unidade não está errada. É quanta força eu tenho que fazer para deslocar 1 milímetro desse material. É isso. Para boa qualidade de fabricação, nós já definimos também no enunciado do problema. Boa fabricação, ou seja, não é média, é 0,001 milímetros por milímetro o valor de alfa, que é a tolerância de fabricação. Essa unidade também não está errada. Significa que cada 1 milímetro de comprimento dessa peça eu posso errar 0,001 milímetro. É isso. Substituindo os valores, então, na equação e calculando, nós vamos ter que o LE efetivo no pinhão é 56,5 milímetros. Se nós lembrarmos da teoria, o LE tem que ser sempre menor ou igual que B, porque o LE é o comprimento efetivo e B é o comprimento real. Nunca o efetivo pode ser maior que o real. No máximo eu tenho B de contato. Como deu menor, deu 56 e o B é 75, então está ok, eu vou continuar usando esse valor LE1, 56,5 milímetros. Muito bem, continuando. Vamos calcular o fator de distribuição de tensão KE. Nós temos a equação. Agora eu tenho todos os valores. É só substituir. Inclusive o LE, nós já temos. E esse valor dá 2. Dá exatamente 2. Ele não dá mais ou menos 2. Eu não arredondei esse 2. Ele dá exatamente 2. Já vou provar para você que dá exatamente 2. E não arredondado 2. Ah, professor, eu fiz a conta na calculadora e deu 99. Aí só arredondou para 2. Não arredondei para 2. Esse valor dá exatamente 2. Sua calculadora está errada, sinto muito. Vou provar para você que a sua calculadora está errada. Vamos olhar aqui, ó. Fator de tensão, a equação é μα dividido por 2Ft, que multiplica LE sobre B ao quadrado mais 1. Muito bem. Só que eu tenho a equação de LE, que é a raiz quadrada de 2Ft μα vezes B. Eu vou substituir essa equação lá no LE. Então fica KE igual a μα sobre 2Ft, que é o primeiro termo. Abre parênteses. LE, que é a raiz quadrada de 2Ft μα B sobre B ao quadrado. Bom, vamos simplificar essa equação. Então B corta com B. Esse quadrado corta com 2, fica μα sobre 2Ft vezes 2Ft sobre μα mais 1. Aí eu corto Mi com Mi, alfa com alfa, 2 com 2, Ft com Ft e sobra 1. E 1 mais 1, por mais que a sua calculadora fale que é 1,99, 1 mais 1 é 2. 2,0000000000000. É 2 exato. Professor, peraí. Então, você sempre quer o som da equação de KE. Por que eu não falei KE vale sempre 2 e acabou? Porque KE só vale 2 se o LE é menor que B. Porque se o LE não for menor que o B, eu não posso fazer aquela primeira substituição. O LE não vale mais raiz de 2Ft μα vezes B. Ele vale outro valor, que eu adoto, que seria o próprio B. Então aí não dá mais 2 essa conta. Então KE só vale 2 se o LE calculado é menor do que o B. E que é o nosso caso. Muito bem, continuando. Fator de consideração tensão KF. Nós temos um gráfico para ele. Então nós já definimos que é um pinhão com aço liga, alta resistência, então é a curva 1. Dei o gráfico. Eu tenho o rádio no dente, 0,6 mm, que eu tenho o módulo 3. Então eu sei que a relação EF sobre o módulo é 0,2. Entro no gráfico, tiro que o KF é 1.
Muito bem, continuando com esse de forma de Lewis corrigido. YC, da opinião. Bom, nós temos uma tabela para isso. Nós vimos na teoria. Nós entramos com o número de dentes. Nós entramos com o ângulo de pressão, que é 20 graus, foi definido. Nós pegamos o valor do YT, fator de Lewis tabelado, 0,277. E se lembrarmos da teoria, o fator de Lewis corrigido é o fator de Lewis tabelado vezes YT, que foi dado, 1,59. Portanto, o fator de Lewis corrigido para o pinhão é 0,441. Muito bem, vamos continuar com essa de velocidade CV do pinhão. Ele é a função da velocidade tangencial. Como eu tenho o diâmetro primitivo e tenho a rotação, é só usar a equação que nós já conhecemos, π dpn. Diâmetro primitivo já tem, 42 milímetros, rotação já tem, 1.200 RPM. Eu só vou corrigir essa equação para ficar em metros por segundo o resultado, porque no gráfico que nós vamos usar, a velocidade é entre metros por segundo. Então eu vou dividir por 1000 milímetros por metro, para dar em metro, e vou dividir por 60 segundos por minuto, para dar em segundos. Essa conta então dá 2,6 metros por segundo. Portanto, eu entro no gráfico 2, usando a curva 1, que é a boa qualidade de fabricação, velocidade 2,6 metros por segundo, vou até a curva 1 e eu leio aproximadamente CV 0,64. Conhecimento de velocidade do pinhão. Bom, substituindo todos os valores e calculando então, eu tenho todos os valores já, só substituir, e eu vou ter que a força, a tensão de flexão no pinhão, no pé do dente do pinhão, é 7,8 kg por milímetro quadrado, ou, se eu quiser transformar em quilograma-força por centímetro quadrado, 780 kg-força por centímetro quadrado. Eu preciso fazer isso, na verdade, porque a tensão admissível está numa tabela e ela sai lá na tabela em quilograma-força por centímetro quadrado. Então eu tenho que comparar coisas de mesma unidade. Então eu já passei para quilogramas-força por centímetro quadrado. Cada milímetro, para passar para centímetro, se estiver embaixo, né, eu tenho que multiplicar por 10, porque cada 10 centímetros é 1 milímetro. Como eu tenho milímetro quadrado, então é 10 e 10 de novo. Então é 100. Então é 7,8 vai para 780. Muito bem, então essa é a tensão de flexão no pé do dente do pinhão. Muito bem, continuando. A equação que eu vou verificar, a tensão de flexão é K sobre LF menor ou igual que tensão admissível, tudo do pinhão. O fator de aplicação Ka é a função da aplicação. Nós apresentamos já uma tabela na teoria. Então eu tenho como órgão acionado máquina operatriz e como órgão acionador motor elétrico. Eu tiro que o Ka vale 1,25. O fator de vida foi definido que é para 10/8 ciclos. Então eu vou no gráfico 3. Qualquer curva, na verdade, vai dar a mesma coisa. Vida infinita 10/8 ciclos. Dá o LF igual a 1. Finalmente, a tensão admissível do material do pinhão tem σf admissível 1. Eu sei o material do pinhão. É dentes retos. Ele é um aço beneficiado de 300 Brilliant. A tensão de flexão admissível para o material do pinhão é 2.240 kg-força por centímetro quadrado. E agora eu vou fazer a verificação então. Eu tenho todos os valores, só substituir. 780 vezes 1,5 dividido por 1 tem que ser menor ou igual que 2.250. 780 vezes 1,25 dividido por 1 dá 970, que é menor que 2.250, portanto o par passou na primeira verificação. O pinhão não quebra por flexão no pé do dente. Vamos calcular agora a tensão de flexão no dente da coroa, que também é a equação de Lewis modificada. Bom, regular dentes retos, portanto a mesma equação que nós usamos. Agora eu coloquei tudo índice 2, porque agora é para coroa. Bom, e a verificação é a mesma, né? Tudo para coroa de novo, tudo índice 2. Bom, a força majorada F estrela, ela é igual no pinhão e na coroa. Por quê? Porque a força majorada é gama vezes Ft. Gama é um fator de sobrecarga, que é igual para o par. Porque a sobrecarga que tem no pinhão é igual que tem na coroa. Né? Um transmite a potência para o outro, então a sobrecarga de um é exatamente igual ao do outro. Transmite sem escorregamento a potência, então é mesmo, gama é igual para os dois. E a força tangencial,
no pinhão, no dedo do pinhão da coroa também são iguais. Porque é a segunda lei de Newton, né? Quer dizer, a força que o pinhão empurra a coroa é exatamente a força que a coroa empurra o pinhão. É a lei de Newton. Portanto, se Ft é igual para pinhão e coroa e gama é igual para pinhão e coroa, F estrela é igual para pinhão e coroa. Então eu não preciso mais do índice. Não vai chamar de F estrela. Não vai chamar de F estrela 1, F estrela 2, é só F estrela, que é igual para o pinhão e para a coroa. O comprimento efetivo de contato, o LE, também é igual entre pinhão e coroa. Por quê? Porque o quanto o dente do pinhão encosta na coroa é exatamente igual o quanto o dente da coroa encosta no pinhão, né? Lógico. Você encosta seu dedo na parede. Qual é a área de contato? É a área do seu dedo. O que o seu dedo encosta na parede é exatamente igual à área que a parede encosta no seu dedo. Ah, mas a parede é maior. É, mas ela não encosta inteira no seu dedo, encosta só no seu dedo. Então a área de contato é igual. O comprimento, no caso, de contato é igual. Então LE1 igual a LE2, que é o próprio LE, não precisa de índice também. O fator de distribuição de tensão KE também é igual para o pinhão e para a coroa. Por quê? Porque se o LE é igual, se o erro de fabricação é igual, a tolerância alfa é igual, se o B é igual, tudo igual, então o KE vai ser igual também para pinhão e para coroa, necessariamente. E no caso já foi definido também, já foi calculado 2. O LE já foi calculado 56,5, o F3 já foi calculado 185 kgfs e o Q já foi calculado 2. Muito bem, continuando, o fator de concentração de tensão KF também é igual para o pinhão e para a coroa. Por quê? Porque a geometria dos dentes do pinhão é exatamente igual à geometria dos dentes da coroa. Mesmo adendo, mesmo dedendo, mesmo modo, mesma espessura, mesmo raio do fundo do dente, porque eu uso a mesma ferramenta para fazer os dois. Portanto, KF2 é igual ao KF1, que é o próprio KF, e eu vou tirar o termo, não precisa mais do índice 1, 2, né? Então, o KF já foi definido, 1. O coeficiente de velocidade, CV, também é igual para o pinhão e para a coroa. Por quê? Porque a velocidade tangencial do pinhão é exatamente igual à velocidade tangencial da coroa. As rotações são diferentes, mas as velocidades tangenciais são as mesmas. Porque se não fossem, se o pinhão tivesse velocidade tangencial maior que a coroa, ele ia passar por cima da coroa. Ele não está engrenado, ele está passando por cima. Isso não acontece. Eles são engrenados. Portanto, a velocidade tangencial de pinhão e de coroa é exatamente igual. Se é igual e o fator de velocidade é função da velocidade tangencial, o fator de velocidade é igual. Então não precisa também do índice, fica só CV. Já foi definido, 0,64. Coeficiente de forma de Lewis, corrigido, YC, agora muda. Por quê? Porque ele é função do YT. E o YT é função do número de dentes. E o número de dentes da coroa é diferente do número de dentes do pinhão. O número de dentes da coroa é 41 dentes. Eu vou interpolar aí essa tabela, porque não tem 41 na tabela. Para 20 graus de ângulo de pressão, o YT da coroa, o fator de Lewis tabelado para a coroa, é 0,392, tá? Interpolado esse número aí. E o YC é o YT vezes EYT, que já foi dado. Portanto, o YC da coroa é 0,623. Esse é o único termo da equação que muda de pinhão para coroa. Todos os outros são iguais, já mostramos para você. Bom, vamos substituir os valores então. Agora tenho todos os valores, já tirei os índices, o que não precisa. Só deixei o YC2 e a tensão de flexão, que vai mudar logicamente, porque muda o número da equação, um número só, mas muda. Tensão de flexão no pé do dente da coroa é 5,5 kgfs por milímetro quadrado, ou 550 kgfs por centímetro quadrado. Essa então é a tensão de flexão no pé do dente da coroa. Bom, vamos aproveitar, abrir um parênteses aqui e discutir umas coisas para você lembrar, nunca mais precisar se preocupar com isso, de entender uma vez, nunca mais ter que ficar fazendo conta à toa. Sempre V2 é maior que Z1, porque Z2 é o número da coroa e Z1 é o número do pinhão, e por definição, o pinhão é menor que a coroa. Portanto, se Z2 é maior que Z1 sempre, YT2 é maior que YT1 sempre. Portanto, se o YT2 é maior que YT1, sempre a tensão de flexão na coroa vai ser menor que a tensão de flexão no pinhão, porque o YT está embaixo da equação. Essa é a razão porque eu sempre devo escolher o material mais fraco para a coroa em relação ao pinhão. Porque o pinhão tem uma tensão solicitante maior em cima do dente. Então tem que ser um material mais resistente. A coroa tem uma tensão de flexão menor sobre o dente. Portanto, ela pode ter um material mais fraco, né? Muito bem. Essa é a explicação matemática. E fisicamente, o que explica isso?
Fisicamente, a explicação é que a coroa tem mais dentes que o pinhão. Ou seja, cada dente da coroa trabalha na média menos que o pinhão. Por exemplo, enquanto a coroa dá uma volta e cada dente trabalha uma vez só, o pinhão dá 3 voltas. E cada dente do pinhão trabalha 3 vezes. Então os dentes do pinhão trabalham muito mais do que os dentes da coroa. Então, uma tensão média teórica, se existisse, ela seria menor na coroa do que no pinhão. Se a tensão média teórica, né, é menor do que na coroa, então eu posso usar um material mais fraco na coroa. Muito bem, verificando a tensão, já tem a equação também. Tensão de flexão vezes K dividido por LF é menor ou igual a tensão admissível. O fator de aplicação K é igual para pinhão e para coroa, porque a aplicação é a mesma, né, o par. O par está transmitindo a potência, no caso aí do motor elétrico, para uma máquina operatriz, então a mesma aplicação. K é igual, 1,25 para pinhão e coroa. E o LF, fator de vida, também é igual, porque eu quero que pinhão e coroa durem o mesmo tempo. Né? Porque eu não quero trocar só pinhão ou só coroa, isso nunca se faz, por sinal. Então eu quero que eles durem o mesmo tempo, portanto o fator de vida, que é a função da vida desejada, é igual para pinhão e para coroa. LF1 igual a LF2, que eu vou chamar só de LF, que é igual a 1, já foi definido. A tensão admissível do material da coroa é diferente, porque a coroa é o material mais fraco. Nós acabamos de discutir esse ponto. Sempre o material da coroa deve ser mais fraco. Deve ser mais fraco, não pode. Deve ser mais fraco. Nós discutimos isso agora há pouquinho. Então, nós escolhemos um aço carbono, ST7011, com dureza 200 Hz. O material do aço tem dureza 208 Brinell. Então, a tensão admissível de flexão para o material da coroa é 1.550 kgf por centímetro quadrado. Vamos fazer a verificação então. Nós temos 550 vezes 1,5 sobre 1 tem que ser menor ou igual que 1.550. E é 680 kgf por centímetro quadrado. É menor que 1.550 kg por centímetro quadrado. Portanto, o dente da coroa não quebra no pé. A coroa não quebra no pé do dente. Ok? Próxima verificação, terceira, tensão de compressão no flanco do dente do pinhão, que é a equação de Hertz modificada. Bom, como é que é dentes Hertz? A equação de Hertz já foi apresentada na teoria. Muito bem. Nesse momento eu já tenho todos os valores. Eu já tenho a força tangencial, já tenho o fator de distribuição de carga KE, já tenho o comprimento efetivo LE, já tenho o tempo efetivo do pinhão, já tenho o fator de velocidade, CV, já tenho a relação de transmissão que foi dada, 2,93, já tenho o ângulo de pressão, que é 20 graus, e eu sei que os dois, tanto pinhão quanto coroa, são de aço. Então eu sei o modo de elasticidade 1 e o modo de elasticidade 2, que é aço. E a verificação, a tensão de compressão no pinhão, vezes raiz de Ka dividido por LFC. E o Ka também eu já tenho, já definimos. Muito bem. Então, é só eu fazer as contas. Eu já sei que o pinhão é de aço, então a modicidade é 21.000 kgf por centímetro quadrado. Eu sei que a coroa também é de aço, então o modo de elasticidade é igual, né? 21.000 kg por centímetro quadrado. Para todo o aço, o modo de elasticidade é praticamente o mesmo. Você aprendeu isso na disciplina de materiais de construção mecânica, praticamente o mesmo. Portanto, só substituir os valores e fazer as contas. Eu tenho que θ igual a 20 graus, ângulo de pressão. E fazendo essa conta aí, me dá que a tensão de compressão no flanco do dente do pinhão é 76 kgf por minuto quadrado, ou 7.600 kgf por centímetro quadrado. Bom, fator de vida então, a fator de aplicação K nós já temos. O fator de vida, a compressão, LFC. Nós sabemos já qual é a vida desejada. A vida desejada é 10 oitavos ciclos. Nós temos uma tabela que vimos na teoria. O LFC é igual a 1. E a tensão admissível à compressão no material do pinhão. Eu já sei qual é o material do pinhão. Temos uma tabela também já apresentada na teoria. Para aço beneficiado com dureza Brinell 300. A tensão de compressão admissível é 7.000 kgf por centímetro quadrado. Muito bem, fazendo uma comparação, calculando e comparando. Nós temos 7.600 vezes raiz de 1,25 sobre 1. Tem que ser menor ou igual que 7.000, mas não é. Né? 8.500 é maior do que 7.000, portanto não está ok.
acabei de descobrir que o pinhão não resiste à compressão no flanco do dente. Ele vai quebrar por compressão no flanco do dente. Ele não vai resistir. Bom, continuando o exemplo, vou calcular a tensão de compressão no flanco do dente da coroa. Também é dentes retos, a equação é a mesma. E eu já tenho todos os dados, com exceção do diâmetro primitivo da coroa. Porque na equação entra o diâmetro primitivo. No caso do pinhão entrou dp1, no caso da coroa vai entrar dp2, mas todos os outros termos são iguais, nós já discutimos isso. E na segunda equação de verificação também só muda a tensão de compressão admissível, porque mudou o material da coroa em relação ao pinhão. Muito bem. Então vamos calcular o diâmetro primitivo da coroa. Eu já sei o número de dentes, já sei o modo. Multiplicando, então, vai dar aqui o diâmetro primitivo da coroa, 123 milímetros. 3 vezes 41. Bom, substituindo então e fazendo a conta, vai dar que a tensão de compressão no flanco do dente da coroa é 44 kgfm por milímetro quadrado, ou 4.400 kgfm por centímetro quadrado. E você vai ver de novo que esse valor é menor do que o do pinhão. Sempre vai acontecer isso. Por quê? Porque o diâmetro primitivo da coroa é maior do que o diâmetro primitivo do pinhão. Se o diâmetro primitivo da coroa é maior que o do pinhão, a tensão de compressão na coroa é sempre menor que o do pinhão, porque o diâmetro primitivo está embaixo da equação. De novo, eu devo escolher para a coroa um material mais fraco do que o pinhão. Bom, o fator devido à compressão LFC2 é o mesmo de pinhão e coroa, porque a vida desejada é a mesma, tanto para o pinhão quanto para a coroa, portanto não tem mais o fator, não tem mais o índice, desculpa, é LFC 1 igual a 2, portanto só LFC equivale a 1. A tensão admissível à compressão no material da coroa, eu também tenho uma tabela 11, a mesma tabela que nós usamos para o pinhão agora há pouco. Eu sei que a coroa tem um aço, de aço carbono com dureza Brino 208. Então a tensão admissível à compressão do material da coroa, está encerrada lá, não é 1, é 2, é 4.900 kgfm por centímetro quadrado. Verificando então, eu já tenho todos os números, 4.500 vezes raiz quadrada de 1,25 sobre 1, tem que ser menor ou igual que 4.900. E dá exatamente igual, 4.900 igual a 4.900. Está no limite, mas no limite é aceitável. O valor tem que ser menor ou igual que o admissível, e não apenas menor. Portanto, está ok. A coroa não quebra por compressão no pé do dente. Bom, resumo. Então, a flexão no pé do dente do pinhão não há problema. O dente do pinhão não quebra por flexão no pé do dente. Na tensão de flexão no pé do dente da coroa também está ok. A coroa não quebra o dente no pé por flexão. A tensão de compressão no flanco do dente do pinhão não está ok. O pinhão não resiste à compressão. E a tensão de compressão no flanco do dente da coroa está ok. Portanto, em resumo, o par não admite, o par não é aceitável, porque alguma coisa vai quebrar, tem que passar nas 4 verificações. Né? O que vai acontecer nesse caso específico é que o flanco do dente não vai resistir à compressão. Bom, nós não vamos corrigir isso, era um exemplo só para verificar, só para aplicar as equações. Não pedi para dimensionar, eu pedi apenas para verificar. Mas vamos avançar um minuto, e se eu quiser corrigir esse projeto que não está aceitável, quais são as opções que eu tenho para isso? Bom, a primeira opção é mudar a largura da engrenagem. Por quê? Porque se eu mexer no L, eu só mexo num valor da equação, que é o LE. O resto fica tudo igual. Então eu faço menos conta de novo. Eu ganho tempo. O problema é que essa opção tem um alcance limitado. Eu não posso ter um comprimento original de 75 mm passar para 750 mm. Não pode. Né? Não pode ter uma engrenagem larga demais, porque ela fica totalmente estranha. Né? Nós já definimos um lambda, se você lembrar do exemplo de dimensionamento geométrico. Né? Nós definimos um lambda. L é lambda vezes o módulo. Né? Então, eu defino um lambda. Posso variar um pouquinho esse lambda, mas não muito. Então, não tem grande alcance aí.
é fácil de corrigir desse jeito, mas o alcance não é tão grande. Se eu precisar alterar muito mesmo, então a solução é alterar o módulo. Só que na hora que eu altero o módulo, eu tenho que calcular praticamente todos os valores. Se muda o módulo, muda o primitivo, muda o FT, muda o F estrela. Se muda o FT, muda o LE. Se muda o LE, muda o KE. Se muda o módulo, muda o resto do fundo do dente. Pode mudar o KF. Muda o LE. Muda o fator de Lewis. O fator de Lewis não necessariamente muda, né? Se eu não tiver um número de dente, não muda. Mas o CV muda, a fator de velocidade muda. Por quê? Porque se muda o módulo, muda o tempo primitivo, muda a velocidade tangencial. Então, se eu mexer no módulo, ele tem uma influência muito grande no resultado. Então é bom, porque eu mexendo um pouco no módulo, eu mudo muito o resultado. Porém, eu tenho que fazer muito mais conta de novo. Aí eu posso alterar até mais dados, por exemplo, tolerância de fabricação, por exemplo, dureza superficial da peça, alguma coisa, né? Uma coisa pequena, para aumentar um dente a mais, um dente a menos, né? Alguma coisa desse tipo, mudar um pouquinho o raio do fundo do dente, um pouquinho maior, um pouquinho menor. Eu posso fazer algumas alterações secundárias, mas essas alterações têm uma influência muito limitada. Via de regra, no mundo real, nós fazemos isso para otimizar o projeto. Então, está sobrando muito. Então, você fala assim, muda um pouquinho o RF, muda um pouquinho o alfa, muda um pouquinho uma coisinha aqui, um pouquinho para tentar diminuir a folga na engrenagem. Ou, se está faltando um pouquinho de nada, eu mexo um pouquinho para corrigir também. Mas a aplicação, a influência dessas variações é muito pequena no cálculo final. E, finalmente, a última opção para corrigir um projeto é alterar o material. Que fique claro, o material é a última coisa que se altera num projeto. Por quê? Porque é a primeira coisa que se define. Por quê? Porque tomara que eu saiba escolher material, tomara que eu tenha aprendido na disciplina Materiais de Construção Mecânica, e eu sei escolher o melhor material para aplicação devida, para aplicação no meu caso. E eu não vou mudar o material só porque não deu. Por exemplo, eu faço um motor de ferro fundido. Ah, não deu ferro fundido, pode fazer motor de aço. Como? Ah, faz motor de aço fundido. E o custo disso aí? Ah, faz motor de titânio. Isso, e quanto vai custar? Não pode. Então eu não mudo o material. Então, meu carro é chapa de aço. Mas não está aguentando. O que você faz? Faz de tungstênio, de titânio? Não pode. Tá certo? Eu faço um carro fabricado com chapa de titânio. Mas se eu quiser fazer, se uma fortuna ninguém vai comprar. Então o material foi escolhido com base na aplicação, um material pertinente. Então trocar o material de um produto tem que ser muito bem pensado. Eu não vou mudar o material só porque não deu certo a verificação. É a última opção. Muito bem, muito obrigado pela atenção. Até a próxima oportunidade.